Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai refletir depois. Eu trouxe esse tema para a gente pensar. Nós já falamos sobre comunicação aqui várias vezes, e é um tema que não se extingue, porque todos os dias nós temos que rever os nossos impulsos, as nossas emoções, as nossas atitudes. E me parece, né, que quanto mais nós desenvolvemos canais de comunicação, a comunicação em si ela está se deteriorando. Então hoje nós temos vários canais de redes sociais. A gente já não tem só a velha carta escrita, né? A gente não tem mais telegrama. O e-mail já está ficando, né, meio que obsoleto. Mas as nossas atitudes, os nossos comportamentos não estão acompanhando a evolução positiva que deveria acompanhar. E às vezes, né, como psicóloga, eu fico pensando, refletindo, estudando, fazendo novas formações para entender o que está acontecendo e, de alguma forma, poder auxiliar, né? A mim, principalmente, porque eu sou a primeira a ouvir o que eu estou falando. E no nosso trabalho enquanto profissionais de saúde, tem me chamado muito a atenção como é que nós estamos lidando com os nossos afazeres técnicos de relacionamento com as equipes, de relacionamento com o nosso paciente, com aquele que vem nos procurar, porque ele vê em nós uma possibilidade de cura, de melhoria, de escuta. E aí, dentro de uma formação que eu estou fazendo, tem alguns temas interessantes, e pensar e comunicar eu achei bastante bom para a gente trazer e refletir juntos. E quando eu fiz essa pergunta, como é a sua comunicação, como é o seu pensamento, eu me coloquei nesse local, né, nesse lugar, eu ocupei esse lugar. Como é o seu pensamento? O meu é aceleradíssimo, muito rápido, muito impulsivo. E a gente precisa entender o que é rapidez e o que é impulsividade. São coisas diferentes, né? Ah, eu não tenho paciência para esperar. Isso não é ser rápido, isso é ser impulsivo. Ah, não, fulano é muito lento, não dou conta de trabalhar com ele. Que tal a gente rever os nossos comportamentos? E junto com o pensamento vai a nossa comunicação. Se eu tenho um pensamento acelerado, a minha comunicação ela tende a não ser clara. Já perceberam como as pessoas, quando falam muito rápido, a gente tem uma tendência a não entender o que a pessoa está falando? Porque como eu tenho um pensamento rápido e uma fala rápida, eu não paro para pensar e nem para esperar se a pessoa entendeu. E quantas vezes nós iniciamos um diálogo
e não esperamos o outro falar. Na semana passada eu tive uma experiência interessante com um gestor de uma unidade, né? Ele nos fez uma pergunta, nós estávamos em visita técnica, só que ele não esperou a resposta. E quando nós estávamos, né, explicando, esclarecendo a pergunta dele, ele não ouviu o que a gente estava dizendo. Então nós tivemos que parar, esperar ele terminar, até para perguntar: você entendeu o que eu disse? Você escutou o que eu disse? Então nós vivemos de uma forma tão acelerada e ao mesmo tempo tão desrespeitosa conosco e com o outro, que a nossa comunicação só está trazendo maus resultados. É um diagnóstico que eu não sei precisar qual é. Aí o paciente não tem a paciência ou ele está tão envolvido numa preocupação e num medo terrível daquele diagnóstico que ele não prestou atenção também. E aí começa-se um tratamento que a gente não sabe qual é. Conversando com uma pessoa na última sexta-feira, estávamos eu e um assistente social atendendo uma pessoa que a queixa dela era: eu tenho o direito de saber por que eu estou tomando determinada medicação. Ela era uma usuária de CAPS. E nós tivemos que ouvi-la. E uma história longa, mas que era a história dela. Então não adiantava a gente querer fazer um aceleramento, porque ela precisava falar, ela precisava pôr para fora. E aí nós temos que ter um tempo e um pensamento equilibrado para que a gente não interrompa as pessoas, que é o que nós não estamos conseguindo fazer nos nossos atendimentos. Porque eu tenho X número de pessoas para atender, eu tenho tal indicador para alcançar meta, e nós já falamos nisso aqui, como é que está a qualidade desse alcance de meta. Como é que estão os nossos indicadores que nós sabemos lá no fundinho do nosso coração que são números que não são fidedignos. Então, no meio de tudo isso, não é muito possível que o meu pensamento e a minha comunicação estejam equilibrados, levando até o meu interlocutor algum resultado bom. Então, pensar e comunicar são duas coisas que estão muito próximas. Existe aquela frase, né? Falou sem pensar. E a primeira pergunta que eu fiz quando eu comecei as minhas pesquisas: é possível falar sem pensar? Não é possível. O que é possível é ter uma desorganização na minha fala, na minha comunicação, porque eu não tive um planejamento no meu pensar. Mas falar sem pensar é quase impossível, a menos que eu tenha uma alteração neurológica muito grave. Porque os nossos pensamentos são uma composição da parte orgânica, dos nossos neurônios, da nossa parte cerebral, da nossa cognição, da nossa emoção e da minha pretensão em apresentar um resultado. Então perceba que são variáveis que nós temos que manter uma atenção, estar atentos o tempo todo, porque senão nós não vamos ter bons resultados. Nem para nós mesmos e nem para quem está nos ouvindo. Então, quando eu pergunto como está a sua comunicação e seu pensamento, ele está esse emaranhado de coisas. O sinal, então, de curtição é uma beleza, né? Tudo você põe um legalzinho. Mas e aí? Como é que esse legal está para você e como é que ele chegou no outro? A gente não pergunta. A impressão que eu tenho às vezes é que quando a gente põe um legalzinho nas conversas de WhatsApp, é que eu estou encerrando a conversa porque eu não quero saber mais disso. Encerrou.
né? Legal, faça o que você quiser, mas eu também não vou fazer. Ou então quando a gente põe uma carinha pensando, será que a carinha pensando eu tenho a predisposição para indagar ou eu vou ficar com aquela resposta e tá tudo certo? E muitas vezes o nosso comportamento ele vai demonstrar o que vai no nosso íntimo enquanto emoção, enquanto pensamento. E ao mesmo tempo nós estamos tão desligados dos nossos compromissos e comprometimentos assumidos que a gente não está preocupando com a reação que isso vai causar. Só que nesse momento eu sou uma profissional da saúde e estou falando para com profissionais de saúde. E muitas vezes eu me pergunto, você está realmente oferecendo um produto de saúde para alguém? Eu me pergunto e faço essa pergunta sempre para as equipes com quais eu trabalho, faço visita técnica, faço promoção à saúde. É bom que a gente faça essa pergunta pelo menos uma vez ao dia. Pelo menos uma. Porque nós entramos num processo tão automático de vamos fazer, que a gente não para mais para saber se tem qualidade, se tem bons resultados e se o outro está tendo algum resultado positivo com aquilo. A gente faz, só faz. E aí nós vamos pensar que nós precisamos parar de pensar. O que pensar? O que significa isso? Comunicar, o que significa isso? Para que a gente possa juntar as duas coisas. Para quando eu falar, eu tenha sentido, eu tenha processado, eu tenha planejado. Então, de acordo com o dicionário, é um processo pelo qual a consciência apreende. Preste atenção, não é aprender, é apreender. É mais além. Em um conteúdo determinado objeto. Então, o que eu estou aprendendo com essa situação? O que eu estou aprendendo com o que o outro me disse? Refletir, formar e combinar ideias. Esse é o pensar. Entre eu combinar ideias e eu comunicar, existe uma pausa. E essa pausa não é um hiato, não é um buraco, não é um abismo, não é uma ponte, é uma pausa. Para que eu possa transmitir uma informação, dar conhecimento de alguma coisa, fazer saber algo, participar, comunicar eventos futuros. Isso é tão interessante que nós estamos passando batido por isso. Por isso nós estamos extenuados, nós não estamos cansados, nós estamos extenuados, exaustos. Porque isso implica energia vital, implica energia de comunicação, implica uma série de coisas que compõem a minha pessoa que eu não paro para pensar. Eu não paro para planejar. Eu não paro para pensar na minha comunicação. E muitas vezes nós temos instantes muito pequenos, tempos muito rápidos para tomar uma decisão. E isso a gente vai aprendendo a fazer aos poucos. Não é desistir porque não dá conta. Nós estamos aprendendo todos os dias. Quantas vezes nós somos interlocutores de alguém e a vontade que a gente tem é de sumir, desaparecer, ou então fazer aquele ser na nossa frente desaparecer. Mas a gente não tem esse direito e nem tem essa ferramenta, e muito menos nós vamos, como nos desenhos animados, fazer acontecer os nossos desejos.
A gente já conversou aqui em outras vezes sobre desejo e necessidade. O que é meu desejo e o que é minha necessidade? A gente também precisa parar para analisar um pouquinho isso. Eu quis trazer essa figura porque ela é tão antiga, tal qual é a comunicação. E cada vez mais nós vamos perdendo essa figurinha de vista. Como se por ela ser antiga, ela não tenha mais utilidade. Muito pelo contrário. Nós continuamos sendo um emissor para alguém que é receptor. E a gente esquece que nós realizamos os dois papéis ao mesmo tempo. Numa conversa com outra pessoa, eu sou emissor e receptor ao mesmo tempo, tal e qual aquela pessoa. Ela não é só meu receptor, ela não tem que ficar o tempo todo calada só me ouvindo. Eu tenho que emitir uma mensagem e dar uma pausa para que esse receptor utilize o papel de emissor dele. Só que nós não fazemos mais isso. Então a gente vai falando, vai escrevendo, vai gravando áudio, vai digitando, vai fazendo e a gente não para. Quando a pessoa faz uma pergunta, a gente já falou tanto que ela também não teve tempo nem de processar a informação, seja ela falada, seja ela escrita, seja ela presencial, seja ela online, EAD. Então a gente perdeu o limite entre nós e outra pessoa. E enquanto nós não resgatarmos esse limite, o meu limite, o limite do outro, até onde eu posso ir, começa o espaço do outro, a tendência é nós adoecermos mais. E quando eu falo em adoecimento, é porque hoje eu estou dentro de uma gerência que trata, ou melhor, acompanha, porque nós não fazemos tratamentos, nós fazemos acompanhamentos, orientações, despertamento para os servidores que estão em processo de adoecimento ou estão adoecidos há anos. Se nós não pararmos um pouquinho e refletir sobre isso, nós vamos continuar adoecendo cada vez mais, em maior número e cada vez mais grave. E aí entra um processo interessante que às vezes eu estou com um incômodo, o menor que seja, mas eu já me afasto 180 dias. Beleza? O que eu vou fazer com 180 dias que eu não estou indo ao trabalho, que eu tenho então 8 horas do meu dia que está desocupada, porque eu não estou lá na equipe do PSF. Eu não estou no meu plantão de 12 horas. Então o que eu vou fazer com isso? Aí vem uma coisa interessante, a comunicação conosco. Mas, professora, como é que eu sou emissor e receptor de mim mesmo? Essa é a questão. Nós esquecemos de comunicar conosco. Nós nos esquecemos de nos ouvir. Nós nos esquecemos de prestar atenção em nós. Voltem alguns vídeos, algumas videoaulas aí, que o tempo todo eu vou falar em autoconhecimento. E não é invenção minha. São os psicólogos, principalmente psicanalistas, que estão voltados para essa questão fundamental na nossa vida. Se eu não me conhecer, eu não consigo me transformar. Eu não consigo entender que determinado comportamento que eu estou emitindo está prejudicando a mim em primeiro lugar, para depois chegar no outro. E cada vez mais o que eu estou percebendo é o aumento de ruídos. E aí nós temos vários. Né? Se antes nós tínhamos o telefone fixo, né? Nós tínhamos o ruído de linha que não se completava, falta de instalações, região com baixo sinal. Isso eu estou falando há 30 anos, 35, 40. E hoje, quais são os ruídos que nós temos?
Vamos pegar o exemplo de um Instagram. Uma pessoa emitiu uma opinião ou vinculou alguma situação. E eu sempre leio os comentários, porque é lá que eu vejo o quanto as pessoas estão com atitudes e comportamentos inadequados numa sociedade tão evoluída quanto a nossa, tecnologicamente, conhecimento, oportunidades. Então, os ruídos hoje são muito mais graves e muito mais densos do que o que era há 40 anos, que eram instalações físicas, de aparelho telefônico, de linhas, de sinal, se chegasse ou não. Então, hoje, os ruídos que nós temos são a nossa falta de educação para escutar, a nossa falta de respeito pela opinião do outro, a nossa falta de reconhecimento que o outro também tem um espaço, não só eu, a falta de se colocar no lugar do outro, de perceber se fosse você nesse lugar, qual seria o seu comportamento. Eu não paro para avaliar se a minha fala foi agressiva. Eu falei, é o direito meu de falar? Ok. Mas também é o seu fazer parar e avaliar que a sua fala, o que ela causou no outro. E durante as pesquisas, né, que eu fiz, eu achei uma frase interessante. Você não sabe o que a sua fala ocasionou no outro e por quanto tempo ela vai ficar na cabeça do outro. Ah, professora, mas isso não é problema meu. Ok, 50% correto. Porque o outro tem o sentimento dele, o filtro dele, e cabe a ele também ter uma predisposição a corrigir esse sentimento, mas não ao ponto de se humilhar para aquele que falou o que quis, na hora que quis, do jeito que ele achou que era para fazer. Então, são essas coisas básicas que a gente precisa rever. Porque todos nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, mas todos nós também temos a responsabilização de perceber, de avaliar como está a nossa comunicação conosco e com o outro. Então, alto lá para quando a gente diz, eu falei, mas isso é problema dele. Tá? O problema dele de não ruminar, aprender ou voltar em você e perguntar o que foi que você quis dizer com aquilo. A questão é que a maioria, quando volta para nos perguntar o que foi que a gente quis dizer com aquilo, não é nessa calma, não é nessa leveza, já é explodindo. Ou ele engole aquela situação e começa a adoecer. Então nós temos dois polos adoecidos, aquele que fala o que quer e aquele que ouve e não tem uma condição interna emocional de esclarecer se ele entendeu ou não, ou se ele se sentiu ofendido com aquilo. Então, cada vez mais nós estamos abrindo um abismo maior entre nós, pela nossa comunicação, pelo nosso pensamento, que não estão conjuntamente olhando e pensando no outro. Porque se o pensamento é uma capacidade humana que nos auxilia a viver melhor, então a gente não está pensando. Porque façamos um exercício, né, de autopercepção, de autoavaliação e de uma percepção externa, de uma avaliação externa. Nós realmente estamos vivendo melhor? Se a gente parar para questionar se essa pergunta é: estamos vivendo melhor em bens materiais ou vivendo melhor conosco e com o outro? Porque se a gente pensar em bens materiais, ok, nós tivemos um up super legal.
a gente tem mais comodidade, a gente tem mais conforto, a gente tem mais bens materiais à nossa disposição. E na convivência comigo e com o outro. Percebam que essas duas variáveis, elas são inversamente proporcionais. À medida que eu cresço em alguma coisa, eu estou diminuindo na outra. Quando, na verdade, nós poderíamos buscar e deveríamos buscar um caminho paralelo. Eu posso, sim, adquirir bens materiais, eu posso ganhar dinheiro, eu posso viajar de férias 2 vezes ao ano, eu posso fazer uma série de coisas, eu posso mudar de casa, eu posso mudar de carro, ok. Mas o outro lado, eu estou fazendo isso de que forma? Porque eu estou me sentindo bem ou porque eu quero mostrar para o outro que eu consigo fazer isso? Então a gente não está pensando. Nós estamos nos comportando sem olhar para dentro de nós, sem parar e ouvir os nossos pensamentos para saber o que nós estamos fazendo. E a comunicação, ela não é só verbal. Porque senão, os mudos não comunicariam. Os surdos não comunicariam. A comunicação é total, ela é geral. Porque às vezes eu estou comunicando externamente que eu consegui trocar de carro, eu estou super entusiasmada, mas quando eu saio desse processo, 10 minutos foi essa vivência da felicidade, a satisfação e a alegria de ter trocado de carro. Mas quando eu saio dessa situação e eu estou vivenciando uma outra, que é eu ir para casa, estar comigo, como é que eu estou? Isso é pensar. Então, aprender a pensar antes de falar é positivo porque nos ajuda a viver de forma mais consciente. E esse viver mais consciente é a partir da relação que eu tenho comigo. Eu preciso pensar como é que eu estou. Por exemplo, quando eu fico chateada com alguma coisa, eu preciso pensar o que me chateou naquela situação. E muitas vezes eu vou encontrar que a minha chateação, ela está mais comigo, no meu jeito de ser, no meu jeito de querer fazer as coisas, do que no comportamento do outro. Então nós estamos vivenciando cada dia mais notícias alarmantes na área da saúde, porque nós estamos nos perdendo na assistência, no jeito de fazer assistência, no jeito de conviver em sociedade e no jeito que eu convivo comigo. Ah, professora, mas é muito difícil. Sim, eu não estou dizendo que é fácil, é muito difícil mesmo. Mas isso não pode nos impedir de sermos melhores para nós. E quando nós somos melhores para nós, no sentido de acolhimento, de escuta, de pensar, de planejar, nós vamos reagir diferente com o outro. Porque muitos dos nossos pacientes que vão nos postos de saúde, eles querem ser ouvidos. Não é só trocar receita. Às vezes eles fazem isso porque eles não encontram espaço para serem escutados. E porque eles já estão tão cheios. Ah, mas ele só vem aqui para trocar receita. Mas qual foi o dia que você que o atende abriu espaço para escutá-lo? É a pergunta que eu faço para o servidor readequado de função e continua afastado. O que é que você está fazendo com o tempo que você não vai ao trabalho? Nós precisamos de pensar o que a gente está fazendo, antes de dizer que o outro é que fez eu agir daquela forma. O outro só foi o outro lado da relação que tem o papel fundamental de mostrar para nós quem somos nós e como é que nós estamos vivendo. Como é que nós estamos relacionando, como é que nós estamos planejando o nosso trabalho, planejando a nossa vida. Então, esse mês de dezembro é um mês de gastar. Como assim? Onde está escrito isso?
A gente precisa repensar as nossas ações, nossas atitudes, comportamentos, para que a gente reveja uma coisa e falar assim, eu preciso disso mesmo? É isso que eu quero para a minha vida? Então, às vezes, a gente precisa pensar no que a gente vai falar. Tem até um ditado muito engraçado, né, que diz, quando você for falar alguma coisa, pega um copo d'água e deixa essa engole, né? Faça um gole de água, mas não engula. Fica com essa água um pouquinho. Porque muitas vezes nós precisamos assim, de frações de segundo para evitar uma catástrofe através da nossa comunicação. E que quando acontece, às vezes a gente fala assim, nossa, não era para ser assim. Por que não era para ser assim? Porque aí nos leva a analisar o seguinte, eu não estou sozinha na comunicação. Quando eu falo algo, eu estou falando algo para alguém. Ou para vários alguém. Para várias pessoas. Então eu achei essa listinha interessante e sábia. Por quê? Esses dias eu vi um meme muito interessante, eu já usei ele várias vezes em algumas falas. Chega uma pessoa e fala para os outros, nossa, mas eu fiquei sabendo de uma coisa sobre você, você nem imagina. A outra pessoa, aham. Aí a outra, você não vai querer saber quem foi? Ela vira e diz, fui eu que falei? Não. Então eu não quero saber, não é verdade. Só que isso leva um tempo para a gente entender, porque no nosso impulso diário, primeira coisa que a gente pergunta, quem foi que falou e falou o quê? Só que aí a gente já aumentou a corrente sanguínea, porque os nossos batimentos cardíacos já estão a ponto de uma síncope. Nós já estamos em posição corporal de luta. É capaz que vá lá em cima da outra e arrebenta outra pessoa. Nós já temos um estalo que dá uma dor de cabeça. E aí nós desencadeamos um adoecimento. Porque nesse dia nós vamos ter vários problemas de saúde. A gente vai ter vertigem, a gente vai ter estômago ruim, o pâncreas vai ter... Porque naquele momento nós mobilizamos tanta energia no nosso corpo, tanta raiva naquele momento, que os nossos órgãos internos eles vão sofrer um impacto muito grande. Dependendo da pessoa que ouviu isso, ela vai chegar para a coordenação e vai falar assim, não estou sentindo bem não, vou para casa. Depois eu pago esse dia. Olha só como que nós não paramos para pensar no que a gente ouviu. A que falou não pensou e a gente também não pensou para ouvir. Então a gente precisa ir aos poucos elaborando internamente, né? Eu até parei porque eu lembrei de uma outra situação que aconteceu comigo. Eu vi, li, eu falei, isso não me pertence. Só respondi para a pessoa, faça o melhor que você conseguir. Porque a gente precisa saber até onde nós vamos também, sem deixar que o outro enlouqueça. Se é uma coisa que não vai me enlouquecer, que não vai me adoecer, ok. Se é, eu não posso responder na mesma hora. Eu paro, penso e faço a seguinte pergunta. O meu revide é útil? É necessário? Vai acrescentar alguma coisa à situação de bom? Porque se for acrescentar de mal também a gente não precisa fazer. E muitas vezes nós vamos nos afastar dos relacionamentos, nós vamos afastar do trabalho, nós vamos afastar das festas de família, porque vai ficando insustentável, porque a gente não aprendeu a lidar.
Eleja alguém da família que você fique bem perto e respeite os outros, mas não precisa ficar perto. Porque os outros também, infelizmente, têm direito de ser quem são. Ser cativante, então, é uma coisa que a gente já esqueceu faz tempo. O que é cativar? O que é ser cativante? Então, nós estamos precisando voltar um pouco nos nossos valores morais, aqueles valores que a gente aprendeu das nossas avós, né? Das vizinhas mais velhas. A gente está precisando voltar no tempo para entender onde foi que a gente se perdeu com algumas coisas tão boas que o excesso de tecnologia nos retirou disso. A tecnologia é ruim? Não. Somos nós que a utilizamos inadequadamente. Então, quando eu preciso parar um pouquinho, eu não estou perdendo tempo. Na verdade, eu estou ganhando saúde. Eu estou ganhando oportunidades de melhorar enquanto pessoa, para mim, em primeiro lugar. E isso não é egoísmo, já conversamos sobre isso. É uma forma de eu me aprimorar para com o outro. Porque nós somos dependentes uns dos outros. E nós somos devedores um para com os outros, sempre. Ah, não devo não, sempre paguei minhas contas, sempre fiz as minhas coisas. Ótimo, isso inclusive é valor moral de convivência. Mas vamos repensar quantas pessoas nós precisamos dela no dia a dia, né? Então tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para facilitar a nossa convivência. São fáceis de colocar em prática? Não, mas não são impossíveis. E nunca é tarde para a gente aprender, reaprender, colocar em prática, avaliar para ver se é viável, se é possível, se eu dou conta. Se eu não dou conta, por quê? Eu preciso de uma ajuda de outra pessoa. Tem um amigo, um colega de trabalho que é melhor nisso do que eu. Eu tenho uma colega que eu falo assim, não, nisso é melhor. Você vai lá e fala, eu vou de suporte, de apoio. Aí eu escuto um pouco. Porque enquanto ela vai falando, eu vou acalmando o meu estado interno para que quando eu emitir uma opinião e uma fala, a agressividade já acalmou, eu já planejei o que eu vou falar, eu já planejei meu tom de voz, eu já planejei minha expressão corporal. A questão é que nós estamos tão cheios de informações e tão cheios de coisas para fazer, que nós estamos criando coisas para fazer, que a gente não tem mais essa facilidade. Então eu quero que alguém faça aquilo que eu quero porque eu quero. Não, nós temos algumas coisas que não dá para ser feitas só porque eu quero fazer. O que eu quero que você faça. Para um pouco, né? Para e avalie a situação, porque senão nós vamos aos 50 anos ter comportamento de crianças de 3 anos, que é o que está acontecendo. A ponto das redes sociais bombar como um fato que precisaria ter uma outra análise. O fato acontecido não é a questão da criança de 3 anos. É a mãe da criança de 3 anos. É a forma como a sociedade está lidando com a mínima frustração. Não pode ser dessa forma. E nós também estamos do mesmo jeito. Ontem, realizando uma visita técnica, o fato é assim, infantil. Não, você não fez o que eu pedi, agora também não vou fazer não. Mas é uma relação de trabalho. Eu não estou brincando de pique-esconde.
Eu não estou brincando de casinha. Então, assim, quando essa pessoa diz, não, você não fez o que eu quis, agora também não vou fazer, ela não pensou, ela não planejou, ela está fora de todo o contexto que é um ambiente de trabalho. E eu tenho certeza que cada um de vocês que vai assistir isso depois tem uma história dessa para contar. Então, o que a gente faz disso? Provoque reuniões produtivas. Comece a auxiliar no dia a dia. Comece a ouvir você mais. Até para entender o que o outro está dizendo e oferecer uma fala no sentido, colega, não dá para ser por aí. Não dá para ser assim. Vamos ver o que é possível de ser feito? O problema é que a gente não tem mais esse preparo. E eu diria que também não quer preparar. Mas não tem outra forma. Não tem outro jeito de não se preparar. Não tem outro jeito de se educar. De olhar e dizer, tá ruim, tá difícil, desse jeito nós vamos nos implodir. E está acontecendo isso há muito tempo. As pessoas se afastam do trabalho pelo mínimo. E quando eu digo o mínimo, não é ser preso, ser agredido pelo usuário, apanhar de alguém, não é isso. O mínimo é o mínimo mesmo. Tipo, olha, não dá para fazer dar férias para a equipe inteira no mês de julho e no mês de dezembro. Gente, nós já sabemos disso há quantos anos que a gente está na saúde. Só que aí as pessoas não vão internalizando isso. Se programem, se organizem, para que isso não seja o estupim de uma bomba que destrói uma equipe inteira, que destrói o trabalho de uma unidade de saúde, que destrói a minha convivência com as outras pessoas. Isso para mim é o mínimo. Porque eu tenho um ano para organizar minhas férias. E eu sei que não é todo mundo que vai sair, porque não pode fechar só porque eu quero férias. Só porque eu tenho que viajar, só porque eu tenho que ficar com os netos, só porque eu não quero trabalhar no mês de julho, né? Então, as pessoas estão tão assim, sem empatia, porque se na minha equipe tem 2 colegas que têm filhos em idade escolar, eu deveria nem entrar no sorteio das férias de julho e dezembro. Isso é empatia, isso é pensar, isso é comunicar para o outro o seu cuidado, a sua atenção, a sua empatia, sem ter que falar. Então, isso é uma estratégia que não custa dinheiro, que não custa um PhD, um pós-PhD. Não precisa disso, precisa de que eu olhe para as pessoas como eu gostaria de ser olhada. E lembrando que nem sempre isso vai acontecer. E tá tudo bem, porque eu não preciso desmoronar. Então, voltando à questão do assunto que eu vou falar, né? Do que eu vou comunicar com o outro. O que eu vou falar é de verdade? Vai acrescentar algo no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, na rede social que eu sigo? Quando eu não penso isso, e eu já lembrei disso aqui outras vezes também, tudo que nós façamos, inclusive pensar, é emissão de energia. É emissão de o meu jeito de ser. Ah, mas eu só pensei, não falei? Legal. Só que quando você pensou e não falou, o seu corpo sente, você se comporta como se você tivesse falado e os outros percebem. Porque não somos só nós inteligentes e percebedores do meio externo. Todas as pessoas são.
Que pretensão é essa de achar que só eu sou inteligente? Não, todos nós somos. E todos nós vamos saber se a pessoa está sendo verdadeira ou não. Ou se ela está plantando uma sementinha para a discórdia. Se no meu pensamento eu falar, poxa, mas se eu falar isso agora, vai explodir uma bomba daqui 30 dias. Então não diga. Pense o que dá para fazer para que essa bomba não exploda ou o que dá para ser feito para orientar essa pessoa que está envolvida nessa situação. Só que isso requer uma autoeducação assim minuciosa, porque a nossa tendência é falar o que pensou. Ah, mas eu tenho direito de falar. Tem. Mas reflita antes qual a repercussão dessa fala, desse pensamento. Se o seu comentário vai servir de incentivo, se não for, guarde para si. Ah, mas é isso, tudo que eu for pensar e não puder falar, eu vou adoecer. Então, seus pensamentos não estão bons. Então, requer aí rever os pensamentos. Porque se tudo que eu estou pensando eu não puder falar, é porque os pensamentos não são bons. Coloque-se quando for necessário. Olha, já começou a melhorar. Então, olha, eu penso que se fosse assim, que tal fazer dessa forma? O jeito que nós vamos fazer a nossa comunicação do nosso pensamento também interfere muito. Ah, não, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, eu vou fazer dessa forma. Acabou a boa comunicação, o relacionamento já começou a ficar estranho e tenso. Não devemos fazer grosserias nem que, na nossa percepção, é uma brincadeira. Quando a gente fala em bullying, a gente lembra, né? Se a sua brincadeira machucou alguém, não é brincadeira. Então, se a sua brincadeira é grosseira, não faça. Não fale coisas com a intenção de que eu estou brincando, mas na verdade é uma grosseria para com a pessoa. Lembre-se, você não sabe quanto tempo que você falou ficará na cabeça e no coração de quem ouviu. Esse é um exercício que a gente precisa fazer sempre. Outra coisa que a gente deixou de fazer há muito tempo. Quando estiver conversando com alguém, saiba ouvir. A gente só quer falar. Só que o outro também só quer falar. Imagina duas pessoas falando. Imagina não, né? Precisa imaginar. Lembre-se de alguém que você estava tentando conversar com ela e ela não parava para te ouvir. Também você não parou para ouvir porque você queria falar porque o seu assunto era mais importante. Mas o dela também é. E aí? Não houve comunicação. Porque para ter uma comunicação positiva, eu preciso ser emissor e o outro receptor. Eu paro, viro receptor e o outro tem a chance de ser emissor. Então, nós temos tantos ruídos nas nossas falas que você lê uma frase no WhatsApp, você não sabe o que aquela frase quer dizer. Peraí, o que você quer dizer com isso? Fazer pergunta para compreender melhor o que o outro disse, imagina que a gente está fazendo isso. Eu não, vai que ele pensa que eu sou burro, que eu não entendi nada do que ele falou. Mas não entendeu mesmo. Falar, colega, o que você quis dizer com isso? Eu não entendi. Só que aí a gente tem o sentimento de que o outro vai achar que eu sou burro, que não entendi, que coitado do burrinho não tem nada a ver com isso. Ou eu já tenho receio do tom de agressividade que ela vai repetir a mesma coisa, do mesmo jeito, eu vou continuar sem entender do mesmo modelo. Então a gente não tem mais esse cuidado. Então, se eu sou emissor e o outro faz uma pergunta,
eu preciso parar, analisar o que eu falei e falar de uma outra forma mais clara. Porque um não pergunta com medo do outro pensar o que ele acha que vai pensar, ou então eu não vou repetir porque ele não vai entender mesmo. E a minha pergunta continua: nós estamos realmente oferecendo condições de saúde para o nosso usuário? Porque a doença está em nós. E cada dia mais nós temos mais dificuldades porque o número de pessoas adoecidas estão aumentando, o número de pessoas que quer se cuidar, se responsabilizar é diminuindo, e aí nós estamos tentando ver quem vence o round. Respirar quando a gente está numa situação tensa, não é aquela respiração de ar. Isso só manifestou para o outro, nós estamos com uma impaciência, uma irritabilidade sem tamanho, sem condição de medir. Então, o respirar é a gente parar um pouquinho, organizar o pensamento, analisar se o que eu vou falar vai acrescentar algo de bom ou vai diminuir a tensão da situação. Se não, eu fico respirando comigo mesma até eu me acalmar. Esse é um exercício, gente, constante, de uma paciência consigo, porque também se eu quiser ser melhor, mudar para melhor amanhã, nós não vamos conseguir. Esse é processo. E muitas vezes com alguns passos de retrocesso, não porque eu estou regredindo, mas eu preciso parar, recuar. Nem sempre recuar é covardia, é medo, é despreparo. Na verdade, eu estou recuando porque eu preciso me fortalecer. Sair da discussão, ficar de fora um pouquinho, porque quando eu saio daquela discussão, eu tenho uma visão diferente. Quando eu trabalhava com desenvolvimento organizacional, a gente usava muito a expressão visão de helicóptero. Sai um pouco da situação e olhe, né? Como se estivesse olhando de cima, lá embaixo, como é que está a situação. Esses segundos que eu consigo sair da situação e consigo educar o meu pensamento para se reorganizar, talvez eu tenha uma contribuição só em não expressando a minha raiva. Porque em uma reunião, dificilmente alguém vai expressar só coisas boas. Porque não é o nosso momento. Nosso momento é tenso. Nosso momento é de cansaço, de exaustão, de desconfiança, de autodepreciação, de depreciação do outro. Então a gente precisa, aos poucos, e com passos bem planejados e medidos, ir se recompondo, porque isso é possível. É difícil, não é uma coisa fácil. E é exatamente porque não é fácil que eu não posso desistir. Por exemplo, quando a gente se propõe a subir uma coluna, a fazer uma trilha difícil, a gente não se recompõe fisicamente para tomar água, tira o tênis, descansa os pés. Emocionalmente também é possível, a gente pode fazer isso. Para, reflete, fala assim, eu preciso ser assim agora? Agora eu não dou conta, mas quem sabe daqui a pouco, numa outra situação, com outras pessoas, eu consiga realmente agir de forma diferente. Porque a gente precisa ser gentil. E ser gentil não é fazer o que o outro quer que eu faça. Ser gentil é eu entender que eu tenho meus pontos fracos, meus pontos de melhoria, do mesmo jeito que o outro tem.
Alguns vão estar em desequilíbrio e desencontros. Faz parte da nossa vida, da nossa convivência, dos nossos relacionamentos. Mas isso é processo de aprendizado e eu preciso querer aprender. Vamos pensar quando a gente, né? Eu sou da época de vestibular, como a maioria de nós aqui, né? Podemos ser da época de vestibular. O que a gente fazia? A gente não tinha perseverança no estudo, não tinha disciplina para os horários de estudo. A gente tinha um sonho. Passar naquele curso que a gente estava fazendo as provas e ser o melhor profissional. Vamos trazer isso para a nossa vida pessoal, né? Eu comigo. O que eu quero para mim? Quero ser uma pessoa calma, ponderável, ter uma visão clara do meio externo, ter uma visão clara de mim mesma, como é que eu faço para me conhecer, se eu me conheço, tá, isso vai te irritar? Então, planeje novamente. Isso vai te deixar chateada a partir do momento que eu disse para o outro, faça do seu jeito, eu tenho que aceitar os resultados. Porque se ele fez do jeito dele e eu vou irritadíssima, com uma extrema explosão, ele pode realmente revidar e dizer assim, você disse, faça do seu jeito. E aí não adianta eu brigar, porque nesse momento eu não tenho mais a razão, mas eu preciso ser racional para lidar com a minha emoção. Então a gente precisa ser gentil no sentido de que eu comunico comigo o que eu posso nesse momento fazer de melhor. Se eu não consigo fazer melhor nesse momento, eu me recuo e planejo como é que eu posso fazer na próxima vez, numa próxima situação. E ter clareza de que o meu fazer profissional e o meu ser pessoal, eu estou fazendo o melhor que eu consigo, com possibilidades de melhorar, mas lembrando que às vezes eu posso voltar. E nem por isso eu vou me desrespeitar e achar que eu não dou conta e que eu sou o pior dos mortais, porque aí eu dei o primeiro passo para um empobrecimento interno e caminhar para uma depressão. Então a comunicação conosco, ela é fundamental. Ela é tão importante quanto a comunicação com o outro. Nós precisamos nos ouvir. Quando nós estamos com uma dor, eu faço muito esse exercício, né? Depois de vários estudos, de vários aprofundamentos. Por que é que você está com dor de cabeça? Pode ser uma noite mal dormida, pode ser um cansaço físico, pode ser algo que eu queria falar e não falei. Mas que algo? Que situação? Aí você começa, né? É usar uma expressão aqui bem antiga, começa a voltar a fita. Hoje no play você volta, né? Volta a setinha, lá para trás, para a esquerda. Agora tem coisas que não dá para a gente voltar a setinha, que é uma comunicação mal elaborada. Eu posso até voltar a setinha para eu reavaliar o meu comportamento, mas o outro talvez não consiga fazer isso. Por isso nós precisamos cada vez mais nos conhecer, ser gentis conosco, porque daí nós vamos conseguir ser menos impulsivo, menos acelerado, ser mais calmo, para que a gente tenha um pensar mais leve e uma comunicação coerente. E aproveitando que nós estamos no último encontro, né? Pelo menos o meu esse mês, passamos desses momentos de autorreflexão, de balanço geral anual, alguma coisa boa. Se eu não puder gastar, não fique triste com isso. Talvez é o momento de você reavaliar os gastos anteriores.
Se eu não tiver no momento de fazer uma grande ceia externa, com a família, com os amigos, faça consigo. Uma ceia de olhar para você e ver de que você está se alimentando. Qual a sua alimentação diária? Fora os não glúten, não açúcar, não gordura. De que você está se alimentando? Como será o meu renascimento? E não adianta dizer que não vai ter renascimento. Tem. Nós nos renascemos a cada dia. Não é só no final do ano, no começo do ano seguinte. E na medida do possível, né? Eu sei que tem muita gente com perdas, muita gente com tristezas. Acolha esse sentimento da melhor maneira possível, mas não fique com ele. Acolha, agradeça o aprendizado que esse sentimento trouxe e que possamos caminhar, que possamos ter um encerramento de exercício anual e um começo de novo exercício com coisas positivas a partir de nós mesmos. Muito obrigada.